Fala pessoal, tudo bem? Questão ACAF, meio do ano, ela pede para você marcar a alternativa correta. Na alternativa A, ele dá que seno de θ mais cosseno de θ é n. E o seno de θ vezes o cosseno de θ é m. E aí ele pergunta se 2m é maior do que n ao quadrado. Como é que a gente vai resolver essa questão, hein? A ideia é tentar reunir o seno e o cosseno numa única conta, tá? Qual é a recomendação que eu vou te dar? Eu vou pedir para você pegar essa soma que está aqui e copiar novamente. Seno de θ mais cosseno de θ igual a n. E aí eu vou fazer uma pequena matemática. Vou elevar ao quadrado tanto antes quanto depois, elevado a 2, fica certinho quando você faz isso em ambos os lados. Quando eu monto isso, aqui fica um produto notável. E aí eu vou desenvolver, vai ficar o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, que é o seno de θ, vezes o segundo termo, cosseno de θ, mais o segundo termo, cosseno de θ, ao quadrado. Depois da igualdade, copia aí o n ao quadrado. Quando eu fiz isso, eu consigo perceber aqui muita coisa, tá? Quer ver aqui uma relação muito interessante? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é a identidade fundamental. Vou colocar igual a 1. Aqui, professor, seno de θ vezes cosseno de θ, o que vai ocorrer, hein? Eu já sei aqui pra gente que é igual a quanto? M. Então aqui você vai colocar exatamente igual a M. Só que multiplicado por quanto aqui? Por 2. E o restante eu vou copiar como tá. Olha que ideia sensacional, tá? Ao elevar ao quadrado essa ponta com essa ponta, identidade fundamental, deu 1. Esse 2 eu copiei e essa parte aqui ele deu para mim que é m. Copiei e montei essa nova equação. Daqui, professor, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse n ao quadrado e vou passar para antes da igualdade. E o 1 eu vou mudar de lado, vai ficar menos 1. Agora, a partir daqui, eu vou julgar se isso aqui é verdadeiro ou não. Olha só, hein? Eu vou supor que aquilo está correto, tá? Você pode supor. Se isso aqui estiver correto, quando eu pegar isso e passar para cá, vai ficar 2m menos n ao quadrado. Mudou de lado, aqui não ficou ninguém, ficou igual a zero. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. E aí, 2m menos n ao quadrado tem que ser positivo maior do que zero. Só que isso não ocorre, pessoal, porque 2m menos n ao quadrado, você já viu que deu menos 1. Esse resultado aqui eu já tenho, ó, é menos 1. Menos 1, professor, não é maior do que zero. Então, logo, isso aqui não faz sentido, portanto, isso também não faz. Esse item A, ele é falso. Para isso ocorrer, isso teria que ocorrer. Só que essa parte eu concluí que é negativa, o negativo não pode ser maior do que zero. Logo, o nosso item A, ele está falso. Muito bem. Questãozinha bem bacana, identidade fundamental, elevar ao quadrado, todas essas coisas é muito importante aí no vestibular, tá? Então, nosso primeiro item A, ele está falso. Essa é uma daquelas questões que na CAF, volta e meia tem, hein? Eu tenho que analisar qual é
a única alternativa correta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do seu tempo, você vai gastar um tempo considerável para resolver cada item. De repente, na prova é melhor pegar aquelas outras questões que não tem tanto item de verdadeiro ou falso para julgar. Vamos lá, vamos continuar com o item B, que é um item muito bonito, mas que bugou aí um pessoal. A função E de Euler, também conhecida como função tociente, é definida por um número inteiro positivo x como sendo igual à quantidade de números inteiros positivos menores ou iguais a x, cujo maior divisor comum com x é igual a 1. Sabendo que a função E é bijetora para o domínio A, x pertencente a n, tal que x é número primo menor do que 100, e contra domínio B, n pertence aos naturais, tal que n mais 1 é primo menor que 100, então podemos afirmar que e elevado a menos 1, que é a inversa de 88, mais e elevado a menos 1 de 96, é igual a 186? Questãozinha porrada, hein? Esse é um item que você tem que ter toda uma ideia, interpretação de texto para entender. Vamos começar com a seguinte noção, tá? Esquece um pouco o que lá no final ele está pedindo. Eu preciso entender como é que é essa função aí de Euler, esse matemático tão famoso no mundo. Ele disse, tá, que você vai pegar um número qualquer chamado x. E aí, a ideia é pensar que para esse número x, eu vou colocar aqui como resultado todos os números inteiros positivos quando eu pego menor ou igual a esse x, que quando eu faço o máximo divisor comum é igual a 1. Bom, vamos dar um exemplo, tá? Para você entender um pouquinho melhor. Suponha que eu vou pegar x igual a 6. Daqui a pouco a gente vai ali no exercício, tá? Como é que eu vou calcular qual é o e de 6? É igual à quantidade de números inteiros positivos menores ou igual a 6, que quando eu faço o máximo divisor comum com ele, vai dar 1. Bom, a gente vai fazer aqui um por um para você entender, tá? Qual é o máximo divisor comum dele com 1? Bom, o maior divisor comum, nesse caso, de 6 e 1, é o próprio 1. Professor, depois eu vou fazer o MDC de 6 e 2. Esse cara aqui, ele é 2, tá? É o maior divisor comum. Você vai pegar o máximo divisor comum de 6 e 3. Nesse caso aqui é 3. Depois você vai pegar o máximo divisor comum de 6 e 4. O maior divisor aqui de ambos é 2. O máximo divisor comum de 6 e 5. Nesse caso aqui, como são números consecutivos, tá? O máximo divisor comum é 1. E aqui o máximo divisor comum de 6 com ele mesmo é o maior divisor, eu vou colocar 6. Muito bem. Qual é a quantia de números inteiros positivos que quando eu fiz o máximo divisor comum com ele, deu exatamente igual a 1? Isso só ocorreu nesse caso com o 1 e só ocorreu nesse caso com quem? Com o 5. Então, eu tenho dois números que quando eu faço o máximo divisor comum com o 6, o resultado dá 1. Então, aqui, essa quantidade é igual a 2. É isso que ele quer dizer, tá? A quantidade de inteiros positivos menores ou iguais ao número que eu ponho aqui, que quando eu faço o máximo divisor comum, vai dar igual a 1.
Pegou a ideia, mais ou menos, viu como é? Vou colocar aqui mais um exemplo, já para dar uma direcionada ao que a gente quer chegar no item, tá? Suponha que eu tenho x igual a 7. Então, eu quero achar qual a quantidade de números inteiros menores ou iguais a 7, que quando eu faço o máximo divisor comum, vai dar 1. Pessoal, o 7, ele é um número primo, tá? O que ocorre quando eu tenho um número primo? Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, no momento que você faz o máximo divisor comum de 7, que é um primo, com qualquer número que vai de 1 até o 6, o máximo divisor comum sempre vai dar 1. Por quê? Porque não tem fator comum. O máximo divisor comum com 2, ó, é 1. Aqui com 3, professor, também é 1. E aí vai, tá? Até chegar no 6 aqui. Quando for com o próprio 7, aí é o próprio 7 máximo divisor comum. Aí não conta. 7 e 7, qual é o número que divide ambos? O maior é o 7, já não conta. Então aqui a quantidade vai de 1 até 6, eu vou ter o que aqui? 6 resultados, tá? Ok? E essa ideia é o que a gente vai usar no item. Eu vou pegar novamente o número primo aqui para você perceber essa lógica. Ah, vamos supor que o x é 11. Eu quero calcular a quantia de números inteiros positivos menores ou iguais a 11 em que eu faço o máximo divisor comum, vai dar exatamente 1. Quando é primo, de novo, tá? Você vai fazer de 1 até chegar no 10, sempre vai dar 1. Com o próprio 11, aí não conta, porque é o próprio valor 11. Então aqui eu vou ter 10 resultados. E aí a gente pode agora criar uma lógica, tá? Sempre quando eu pego x e é um número primo, professor, o e desse número primo, tá? Ele sempre vai ser uma unidade a menos. Então aqui, quando foi 11, foi 1 a menos 10. Quando foi 7, 1 a menos 6. Então isso aqui é x, vai ser x menos 1. Ok? Agora vai ficar fácil resolver a questão. Ele está pedindo aqui o valor, mas é da função inversa. Eu já vou chegar na função inversa, tá? É um item longo que a gente primeiro tinha que ter essa noção. Ok? Professor, partindo dessa lógica, que qualquer primo que eu coloco aqui, a quantia é 1 a menos, eu vou pegar o e de 89, tá? 89 é um número primo. Tem que dar 1 a menos. Então, aqui no caso, vai ser 88. Professor, eu vou pegar o e de 97. 97 é um número primo. Você vai falar o quê? Que o resultado é 1 a menos. Muito bem. Agora que eu já vi qual é a lógica para achar qual é a quantidade de números quando o x é primo, a gente vai pensar agora o inverso, que é a função inversa. Recorda comigo, tá? Que a função inversa, eu simplesmente vou inverter a ordem. Quem é domínio vai para a imagem, quem é imagem vai para o domínio. Então aqui, pessoal, ó, se você inverter a ordem, esse 88 ele vai passar a ficar no nosso domínio. E a imagem vai ser o carinha que está aqui, 89. A mesma lógica aqui. O que eu vou montar? A inversa, ó. Você vai fazer o mesmo esqueminha para mim. Você vai pegar o 96 aqui e aí você vai inverter, o resultado fica 97. E com isso, pessoal, a gente vai matar a questão. O que o item estava pedindo? E na menos 1 de 88, eu vou somar com E
na menos 1 de 96. Esse primeiro resultado aqui, gente, ó, eu calculei, deu 89. Pensei na função inversa só lá no final, hein? Invertendo a ordem, sempre dá para fazer isso. E o e na menos 1 de 96 deu 97. E agora, quando você somar 9 com 7, 16, 9 com 8, 17, 18, o valor dá 186. E é exatamente, pessoal, o que dava aqui no item. Esse item, ele está correto. É uma questãozinha que foi trabalhosa, tá? Esse conceito, ele não é muito comum no ensino médio. Já caiu uma vez numa prova da UFPR, já caiu na FUVEST, tá? Mas não é algo tão comum que a gente vê nas apostilas. E muito menos aí essa ideia, tá? Tão rápida de montar a inversa. Em todo caso, esse é o nosso item correto. Agora, a gente vai analisar os outros itens, lógico, tá? Porque a gente tem que ver exatamente por que o item C ele estava falso e por que o item D ele estava falso. Professor, nessa questão, muita gente acabou chutando, provavelmente, tá? Mas muita gente também pensou, nossa, li o item B, não entendi muito bem. Eu vou pular e vou fazer o item C e o item D. Vai que nem precisa, né, resolver esse item B. Isso é comum na prova da CAF. Às vezes você pega um item B que não consegue resolver pelo nível de dificuldade e aí você simplesmente tenta resolver os outros itens. É uma boa estratégia, tá? É uma boa estratégia.